Fala galera, tudo bom? Professora Heloísa falando e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a nomenclatura de cadeias carbônicas envolvendo cadeias fechadas, tá? E um pouquinho das ramificações. Gente, essa parte das ramificações é uma parte essencial nas nossas aulas, tem que prestar muita atenção. Se você tiver com qualquer dúvida, volta nas outras aulas, porque, gente, essa é uma parte essencial dentro da química orgânica. Lembra que química orgânica é um dos assuntos mais cobrados e posso até dizer que é um dos assuntos mais importantes para o vestibular. Vamos lá, então? Galera, veja assim. Cadeias fechadas, tá? Nós fizemos a nomenclatura de cadeias abertas nas outras aulas. Como que funciona a nomenclatura de cadeias fechadas? É bem simples. Ela vai ficar muito próxima, tá, das cadeias abertas, só que na frente eu vou pôr a palavra ciclo. Então, olha o primeiro exemplo que eu coloquei ali para vocês, né? Eu coloquei 3 carboninhos, né? Ó, veja, 3 carboninhos ou na forma de bastões, tanto faz, né? Se eu fosse fazer a nomenclatura normal, seriam 3 carbonos, né? 1, 2, 3. 3 carbonos prop, é só simples ligação an, se é hidrocarboneto, termina com o. Só que, gente, é fechada a cadeia. Então, qual que é a diferença? Eu vou colocar o propano, só que eu vou pôr a palavra ciclo na frente. A partir do momento que eu ponho a palavra ciclo na frente, eu estou indicando que é uma cadeia fechada. Então, veja, é igual a nomenclatura que a gente estava fazendo da cadeia aberta, não muda em nada. O propano aqui, ó, foi a mesma coisa, tá? O propano. Só que, como é uma cadeia fechada, eu tenho que identificar que é uma cadeia fechada. Então, a gente põe a palavra ciclo na frente. Aqui a mesma coisa, ó. Ciclo butano. São 4 carbonos, but de 4, an de simples ligação e o de hidrocarboneto. Só que, como é fechado, eu coloquei ciclo. Ah, e se tiver uma insaturação? Lembra que insaturação é se tiver dupla ou tripla ligação. Aqui, ó, tem uma dupla ligação, certo? É o ciclo, porque está fechado, but, porque são 4 carbonos, em, porque eu tenho uma insaturação. Daí você fala bem assim, mas não tem que ter a numeração? Gente, aqui eu estou subentendendo que está no carbono 1 essa insaturação, certo? Eu vou dar a menor numeração, então não tem necessidade de colocar aí a numeração quando eu tiver só uma insaturação. Então, ciclo buteno, em aqui de dupla ligação, tá? Agora veja, se caso eu tiver mais do que uma insaturação, né? Que é o caso desse exemplo aqui, ó. Primeira coisa que eu coloquei foi a palavra ciclo, certo? Porque é uma cadeia fechada. Hexa. Por que hexa? Quantos carbonos são ali no total? 6. Então, hexa. Daí eu tenho que indicar aonde estão as insaturações, porque eu tenho mais do que uma. Daí eu tenho que indicar. Lembra que eu tenho que colocar a menor numeração possível nas insaturações. Então, ó, eu comecei lá 1, 2, 3. Lembra que é sempre o carbono que antecede, então ficou 1,3 di. Por que di? Não são 2 insaturações? A partir de 2 eu tenho que colocar, né? 2 di. Se fossem 3 insaturações, eu colocaria tri. Como são 2, di, eno, em, porque é uma dupla, e o de hidrocarboneto. Então, a regra, põe o ciclo, hexa 1,3 de eno. Gente, veja que é a mesma coisa que a gente estava trabalhando, tá? Nas outras aulas, só que a única diferença é que eu vou estar colocando o que agora aqui? Ciclo na frente. A mesma coisa aqui, ó. 8 carbonos, ó. 8 carbonos. Octa, eu colocaria isso. 1,4, porque no carbono 1 e no carbono 4 eu tenho uma insaturação. Eu tenho 2 insaturações, então eu tenho que pôr di, em e o de hidrocarboneto. Ah, e se fossem insaturações triplas, por exemplo, eu colocaria di, in, certo? In porque tripla ligação, beleza? Gente, como eu disse para vocês, mesma regra, tá? A única diferença é que eu vou pôr a palavra ciclo na frente. Fechamos todas essas questões de nomenclatura de cadeia aberta e fechada. Só que, como eu disse para vocês, nós temos a nomenclatura de cadeias ramificadas. Se você tiver com dúvida do que é uma ramificação, volta lá na aula de classificação das cadeias para você lembrar o que significa isso. Mas, ó, lembra que a ramificação é o que sobra na cadeia, são os carbonos que sobram na cadeia, tá? O que acontece, gente? Para realizar a nomenclatura de uma cadeia que tem ramificação, ela muda um pouquinho, tá? Vai funcionar assim. Primeira coisa, veja que eu coloquei ali num quadrinho para vocês, tá? Ó, primeira coisa, eu vou identificar a cadeia principal.
Quem vai ser a cadeia principal? A cadeia com maior número de carbonos e carbonos na forma contínua. Então, por exemplo, né, ali eu coloquei, ó, tá vendo? Eu coloquei em verde. Todos os carbonos, certo? De forma contínua, que representa a cadeia principal. Eu poderia escolher essa cadeia aqui, ó, essa linear como cadeia principal? Não, porque, gente, sobraria mais carbonos para o lado. Ó, se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu escolhesse essa daqui como cadeia principal, seriam 5 carbonos. Mas eu escolhi assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, tem mais carbonos. Então, essa vai ser a cadeia principal. Ah, prof, eu não poderia escolher essa daqui e essa, tudo? Não, lembra que eu coloquei aqui, ó, cadeia principal. Será a cadeia com maior número de carbonos contínuos. Eu não posso ter duas opções, ter uma opção para cá e uma opção descendo, tá? Tem que ser contínuo, uma linha só, tá? Essa linha, ela pode ser em formato de U, pode ser em formato de L, tá? Não importa. A questão é que tem que ser contínua, não pode ter, vamos dizer, variações, tá? E tem que ser o maior número de carbonos possível. E o que sobrar, né? No caso aqui sobrou o CH3, vai ser a minha ramificação. Olha lá, ó. Minha ramificação. Então, eu escolhi a cadeia principal, que é a cadeia com maior número de carbonos e carbonos contínuos, e o que sobrar é a minha ramificação. Só que daí, gente, eu tenho que dar um nome para essa ramificação. Bom, sobrou um carbono ali. Gente, um carbono, como que eu chamo um carbono? MET. Só que como está no formato de ramificação, eu vou ter que colocar um finalzinho diferente, IL ou ILA, tá? IL ou ILA. IL é mais utilizado, então vai ficar um metil. Toda vez que você vê assim num composto, 3-metilpropil, opa, IL, você sabe que aquele composto está no formato de ramificação. Então, viu que está terminando com IL, é uma ramificação. Então, esse cara aqui, ó, esse CH3 seria um metil, porque ele está no formato de ramificação. Olha esse outro exemplo aqui que eu coloquei, ó. Eu peguei a cadeia, a maior cadeia, ó, veja que eu selecionei essa daqui, ó, que é a maior número de carbonos, carbonos contínuos, tá? E o que sobrou são as ramificações. Como que eu vou realizar a nomenclatura do que sobrou? Olha esse daqui, ó. Sobraram 2 carbonos, ó, vou aproximar aqui para vocês. Sobraram 2 carbonos, tá? Cuidado que isso é hidrogênio, ó, isso não vale, isso tá aqui dentro, cuidado, tá? São os carbonos. Sobraram 2 carbonos. A partir do momento que sobraram 2 carbonos, eu sei que é uma ramificação. 2 et é ramificação, então il. Então vai ser o etil. Aqui é a mesma coisa, etil, ó. Aqui sobrou um carbono MET, termina il metil. Beleza? Então, selecionei lá a cadeia principal. A gente já vai ver como vai funcionar a nomenclatura. E, gente, o que acontece aqui? Olha o que ele está colocando ali. Prioridade na menor numeração. Vamos supor que na cadeia principal eu tenha insaturação, que são duplas e triplas, e eu tenha também, vamos supor, ramificações. Quem que tem prioridade para menor numeração? A insaturação. Depois eu coloco a numeração para as ramificações. Então, eu vou colocar a menor numeração como prioridade para a insaturação, se tiver insaturação. Por exemplo, aqui tinha insaturação nessa cadeia. Então, eu comecei contando daqui, ó, não lá da ponta, para dar menor numeração para essa insaturação. Se não tiver insaturação, daí lógico que eu vou priorizar da menor numeração para as ramificações, tá? E como que fica a ordem na nomenclatura? A gente começa com a ramificação em ordem alfabética, eu já vou explicar para vocês, e o nome do composto. Vamos treinar um pouquinho? Ah, gente, só uma coisa, tá? Bem importante. Na apostila de vocês também tem essa tabelinha, que são todas as ramificações que podem existir, tá? E o nome de cada uma. Então, ó, tem o metil lá, tá? Que eu sinalizei, o etil, o propil, que são 3 carbonos. Lembrando que sempre termina com il ou ila para indicar que é uma ramificação, tá? Vamos dar uma treinadinha, então. Olha lá, gente, nesse slide, tá? Eu tô colocando para vocês, certo? Algumas cadeias, certo? Com ramificações para a gente fazer um nome da cadeia, a nomenclatura da cadeia. A primeira ali, eu tenho um, dois, três, 4, 5, 6. Então, eu vou ter 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Aqui na segunda, né, no segundo carbono, eu tenho CH3, eu só não vou colocar os hidrogênios para a gente ir mais rapidinho. E lá no último eu tenho isso daqui, certo?
Olha lá. Como que eu faria a nomenclatura dessa cadeia? Veja que eu coloquei ali, ó, ordem da nomenclatura. Primeiro eu ponho a ramificação, depois eu ponho o nome do composto. Então, primeira coisa aqui, né, gente? Vamos identificar qual é a cadeia principal. A cadeia principal tem o maior número de carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começo aqui, 1, 2, 3, não é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daria na mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também. Então, tanto faz eu escolher a que está reta ou pegar uma ali de cima. Tanto faz. Vou escolher essa daqui como principal, tá? Beleza. Não tem insaturação, então eu vou priorizar da menor numeração para as ramificações. Aqui eu tenho uma ramificação, né? Aqui eu tenho, ó, duas. Vamos tentar começando a contar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aqui as insaturações ficariam em qual, gente? No carbono 2 e no carbono 5, se eu optar por essa numeração. Vamos tentar da outra forma? Vamos treinar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente considerar essa numeração, vai ficar no carbono 2, tá? E no carbono 5. Tanto faz a gente seguir essa numeração ou a de baixo. Beleza. Quais são as ramificações? Eu tenho este cara aqui e este cara aqui. São todas o quê, gente? Um carbono, metil. Mas são quantos? 3 metil. Então, eu tenho que indicar. Primeiro, vamos colocar pela numeração. Então, ó, veja, carbono 2 eu tenho uma, certo? Só que no carbono 5 eu tenho duas, certo? Olha lá, ó, duas. Quando eu tiver duas do mesmo tipo, duas metil no caso ali, eu tenho que repetir o número. Então, eu vou ficar 2,5,5, tá? Então, eu estou repetindo o número porque no carbono 5, olha lá, ó, no carbono 5 eu tenho esta e esta ramificação e são duas ramificações iguais. Então, eu repito. São quantas iguais? 3. Então, o que eu ponho aqui? Tri é de que tipo? Todas metil. Então, metil. Então, ó, 2,5,5 trimetil, tracinho. São quantos carbonos no total? 6. Então, 6, X, só simples ligação AN e O no final, que é hidrocarboneto. Então, 2,5,5 trimetil hexano, beleza? Então, gente, o que vocês têm que fazer? Seleciona a cadeia principal, certo? Maior número de carbonos. Identifico as minhas ramificações ou insaturações. No nome sempre vem primeiro a ramificação e depois lá o nome do composto normal, beleza? Galera, vou deixar como uma tarefinha, um treino para vocês, essas duas outras aqui, ó, para vocês darem uma treinadinha em casa, tentarem fazer com essa regra da ramificação, beleza? Depois dá uma boa treinada em casa. Façam os exercícios resolvidos, porque já tem a resposta. Você vai ver se você está fazendo certo, beleza? Deem uma boa treinada, porque esse conteúdo é importante, ok? Galera, quero desejar para vocês aí um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.